Você precisa entender uma coisa. Deus nunca deixou o mundo sem testemunhas vivas do seu poder. Sempre que uma geração parecia se perder na frieza, na indiferença ou no pecado, Ele levantava homens e mulheres que se tornavam tochas acesas, homens que não se conformaram com a mediocridade espiritual, que não aceitaram viver apenas para si mesmos, mas que decidiram ser instrumentos do Espírito Santo. Hoje eu quero te levar para dentro dessas histórias, não como quem estuda figuras distantes do passado, mas como quem escuta um chamado urgente. O mesmo fogo que incendiou esses homens está disponível para você agora. Vamos começar com George Whitefield. Ele nasceu em 1714, filho de uma família simples. Cresceu com dificuldades, mas ainda jovem foi alcançado pela mensagem do Evangelho. Quando recebeu o chamado, não quis ficar preso dentro dos templos. Whitefield entendeu que a igreja precisava sair das paredes e ir até as ruas, e foi isso que ele fez. Pregava ao ar livre, em campos, praças, em qualquer lugar onde houvesse pessoas dispostas a ouvir. Sua voz ecoava tão forte que, mesmo sem microfone, multidões de 20 a 30 mil pessoas conseguiam ouvir cada palavra. O Espírito Santo se movia com tanta intensidade que relatos históricos dizem que pessoas caíam em pranto profundo, confessando pecados, clamando por salvação. Whitefield não se importava com o escárnio dos religiosos de sua época. Ele tinha uma missão: incendiar o coração de uma geração. Esse homem se tornou o trompete do avivamento. Agora me diz, o que impede você de abrir a boca e ser também uma trombeta de Deus na sua escola, no seu trabalho, na sua família? Whitefield pregava como um trovão. Ele dizia: o Espírito de Deus está sendo derramado. O arrependimento deve ser pregado com lágrimas nos olhos. Oh, que os corações endurecidos se quebrem diante da cruz de Cristo. Whitefield chamava as pessoas ao arrependimento com urgência. Seu fogo não estava na eloquência, mas no quebrantamento. Logo depois surge John Wesley. Ele não apenas pregava, mas organizava. Wesley fundou o movimento metodista, e sua vida foi marcada por disciplina espiritual. Sabe o que ele fazia? Formava pequenos grupos chamados classes, onde as pessoas se reuniam para confessar pecados, estudar a palavra e buscar santidade juntas. Wesley andava a cavalo por milhares de quilômetros, pregando em vilarejos, cidades, campos e prisões. Seu lema era claro: o mundo é a minha paróquia. Isso significa que ele não via limites geográficos ou sociais. Para ele, todos precisavam ouvir sobre Cristo. E olha que detalhe poderoso. Wesley chegou a pregar mais de 40 mil sermões em sua vida. Imagina só o impacto disso. E ainda tem gente que diz que não tem tempo para buscar a Deus. Wesley prova que quando há sede, o Espírito abre caminho. Wesley era direto e prático. Ele dizia: coloque fogo em você mesmo e as pessoas virão de longe para vê-lo queimar. Essa frase é um impacto. É como se ele dissesse para cada jovem hoje: você não precisa de fama, de plataforma, de seguidores. Precisa de fogo. E se o fogo queimar, Deus mesmo vai trazer as pessoas até você. Agora, para e pensa em Evan Robert, um jovem simples, filho de mineiros, que trabalhava duro no subsolo do país de Gales. Aos 26 anos, ele começou a buscar a Deus com uma intensidade que poucos ousariam. Seu clamor era: Senhor, dobra-me, dobra-me, dobra-me. Esse pedido se tornou o combustível de um dos maiores avivamentos da história. Em 1904, igrejas inteiras eram tomadas pela presença de Deus. Bares fechavam porque as pessoas não tinham mais interesse em bebidas. Crimes diminuíram drasticamente, e até cavalos de mineração ficavam confusos, porque estavam acostumados a ouvir palavrões dos trabalhadores, mas agora só escutavam louvores e hinos. Você tem ideia do que é isso? Um jovem simples, sem teologia formal, mas com um coração rendido, conseguiu incendiar um país inteiro. O testemunho dele é uma prova de que Deus não procura diplomas, ele procura corações quebrantados. No auge do avivamento no país de Gales, Roberts clamava com lágrimas: Senhor, dobra-me, dobra-me, dobra-me. Isso não era teatro, era desespero espiritual. Ele sabia que, se Deus não quebrantasse o coração dele, nada mudaria. Essa oração simples incendiou igrejas inteiras. Você pode usar isso no vídeo com um efeito de eco, como se fosse uma oração atravessando gerações e chegando até nós. E então vem Dwight L. Moody. Moody nasceu em 1837, em uma família pobre. Perdeu o pai cedo e precisou trabalhar ainda criança. Aos 17 anos mudou-se para Boston,
e conseguiu emprego em uma loja de sapatos. Foi ali que um professor de escola dominical pregou o evangelho para ele, e Moody se converteu. Ele nunca teve educação formal avançada. Falava de forma simples, mas carregava algo que nenhum diploma pode dar: unção. Ele pregou em todos os Estados Unidos, atravessou oceanos, pregou na Inglaterra e na Escócia. Alcançou multidões. Moody fundou escolas, orfanatos e instituições que até hoje influenciam vidas. Uma frase marcou sua trajetória: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue a Ele. Moody decidiu ser esse homem e o impacto foi mundial. Se Deus fez isso com alguém que vendia sapatos, o que Ele não pode fazer com você? Moody pregava de forma simples, mas carregada de poder. Uma de suas frases mais conhecidas era: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue a Ele. Com a ajuda de Deus, eu serei esse homem. Essa frase é um verdadeiro desafio para cada jovem que assistir ao vídeo. É impossível ouvir isso e não sentir vontade de se entregar mais. E como não falar de Billy Graham? Billy nasceu em 1918, em uma fazenda na Carolina do Norte. Era um jovem comum, apaixonado por esportes, mas aos 16 anos teve um encontro com Cristo que mudou sua vida. A partir daí, se tornou um dos maiores evangelistas do século XX. Pregou em mais de 180 países, alcançando mais de 210 milhões de pessoas presencialmente e bilhões pela televisão e rádio. Sua mensagem era simples. A Bíblia diz: Billy Graham não confiava em técnicas humanas. Ele confiava no poder da palavra. Pessoas de todas as classes sociais vinham aos pés de Cristo em suas cruzadas. Presidentes dos Estados Unidos o consultavam. Líderes mundiais ouviam sua voz. E tudo isso porque um jovem comum disse: sim, Senhor, eis-me aqui. Billy Graham sempre começava suas mensagens dizendo: a Bíblia diz, e entre as muitas frases uma ecoa até hoje: minha única esperança está na cruz de Cristo, e essa esperança é para você também. Não importa quem você seja, não importa o que tenha feito, Deus te ama. Eu quero que você escreva agora nos comentários: eu quero ser essa chama da minha geração. Não espera o final do vídeo, declara a sua fé agora. O Espírito Santo responde a corações famintos. Se você sente o fogo queimando dentro de você, enquanto ouve essas histórias, manifeste isso. O mundo espiritual reage ao seu posicionamento. Esses homens não foram especiais por natureza. Não tinham superpoderes. O que eles tinham era uma sede incontrolável pela presença de Deus. Eles jejuavam, oravam, buscavam santidade e se quebrantavam. Eles não viviam para agradar homens. Viviam para agradar ao Senhor. E sabe de uma coisa? Esse mesmo Espírito Santo que os incendiou está vivo hoje. Ele está buscando corações sedentos e talvez o seu seja o próximo a ser incendiado. Agora eu quero olhar nos seus olhos e dizer: não aceite viver uma vida de crente apagado, de fé superficial. Deus não te chamou para ser um espectador. Ele te chamou para ser um testemunho vivo. Não espere ter condições perfeitas, não espere estar pronto. Eles também não estavam, mas quando se renderam, o Espírito Santo os capacitou e fez deles tochas vivas que iluminaram o mundo. Se esse vídeo incendiou o seu coração, compartilhe agora com pelo menos 3 pessoas que você quer ver cheias do Espírito Santo. E escreve nos comentários: eu quero viver o avivamento. Eu quero ver esse espaço tomado por declarações de fé. E se você ainda não segue esse canal, segue agora, porque aqui você vai ser alimentado e desafiado todos os dias a viver um cristianismo de fogo, real e transformador. Eu termino dizendo: aqueles homens incendiaram a sua geração, mas o fogo não morreu com eles. Ele ainda queima. Ele está vivo. E hoje o Senhor está olhando para você e perguntando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Que a sua resposta seja como a de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. O avivamento não começa lá fora. Começa dentro de você. Então levante-se, queime, viva, pregue, ore, clame, porque o mundo precisa ver o fogo do Espírito aceso em você.